Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Palmeiras e o risco de demolição de seu centro de treinamento. Nas últimas horas, a Justiça determinou a demolição do CT da base do Palmeiras lá em Guarulhos. Ação movida pelo Ministério Público de São Paulo por causa de irregularidades ambientais no local. Palmeiras vai recorrer da decisão e garante que cumpre todas as exigências legais. Espaço que foi inaugurado em 2002 e é responsável pela maior capacidade de arrecadação do Palmeiras, a formação de atletas. Vale a lembrança de que desde 2015, apenas com jogadores formados na base, o Palmeiras arrecadou mais de 2 bilhões e 200 mil reais com transferências de atletas. Por lá surgiram Estevão, Hendrick, Vitor Reis, entre tantos outros jogadores. Importante contar também, se você já pousou ou decolou do aeroporto de Guarulhos, indo a São Paulo você encontra o centro de treinamento do Palmeiras da base à sua direita, quando você está vindo de Guarulhos para São Paulo e passa pela estrada. Quero contar ainda que o Palmeiras não tem nem sequer um plano B. Pô, se perder seu centro de treinamento, há um outro terreno? Não, negativo. Inclusive foram feitos muitos investimentos na melhoria do centro de treinamento de base do Palmeiras. A ideia é provar na justiça que não há irregularidades e que o Verdão pode continuar sediando e recebendo seus garotos nesse centro de treinamento. Para completar, contar que na Argentina surgiram várias especulações. A primeira envolvendo Facundo Torres e Boca Juniors, a segunda envolvendo Aníbal Moreno e River Plate. O Palmeiras assegura que não foi procurado por nenhum desses clubes e que não tem a intenção de negociar o Torres, muito menos o Aníbal Moreno. O Aníbal titular, o Torres um reserva imediato. E você faria negócio com algum desses dois gringos? Já use espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Palmeiras. Abel Ferreira pode deixar o Verdão no fim desse ano, caso o Palmeiras não conquiste nem o título do Campeonato Brasileiro, nem a Libertadores da América, pelo menos é o que garante o jornalista Gustavo Furtado. O Gustavinho, que foi durante muito tempo produtor da TV Bandeirantes e hoje é comentarista do Band Esportes. Gustavinho contou durante o final de semana que uma frase de 2021 do Abel, afirmando que no dia em que o Palmeiras não ganhasse títulos, o Abel iria embora, que essa profecia pode se confirmar em 2025, caso o Verdão fracasse na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Por conta da derrota no sábado para o Santos, o Palmeiras foi ultrapassado pelo Flamengo na liderança do Brasileiro, diferença de 3 pontos em favor do rubro-negro. Restam 5 rodadas e o Palmeiras vai precisar tirar essa diferença para se sagrar campeão nacional. Em relação à Libertadores, decisão marcada para 29 de outubro, jogo único entre Palmeiras e Flamengo em Lima, capital do Peru. No pior dos cenários, sem a conquista do Brasileiro e da Libertadores, o Palmeiras terminaria pela primeira vez desde a chegada do Abel em outubro de 2020, uma temporada sem qualquer título, o que permitiria ao Abel, segundo o jornalista, nem assinar esse contrato que já foi acertado verbalmente. Abel e Leila se acertaram para a prorrogação do vínculo até dezembro de 2027. Nem o Palmeiras, nem Abel Ferreira se posicionaram ou se manifestaram em relação a essa especulação de que ele vai embora em caso de não conquista de títulos. Mas é importante destacar que o Palmeiras nunca investiu tanto em reforços quanto em 2024 e 2025. E até aqui, desde o início da temporada passada, somente uma conquista, a do Paulistão do ano passado. O Palmeiras fracassou na Copa do Brasil, no Brasileiro e da Libertadores do ano de 2024, e em 2025 perdeu o título do Campeonato Paulista para o Corinthians. Foi eliminado da Copa do Brasil pelo Corinthians. Libertadores pode garantir título ou vice-campeonato, Campeonato Brasileiro da mesma maneira, taça ou vice. Você acha possível, viável, que o Abel, em caso de nenhum título conquistado, peça para ir embora? Já use o espaço para comentário e registra a sua opinião. Confesso que fiquei surpreso com a notícia, especialmente depois de uma série de notícias dando conta de que o Abel recusou propostas de clubes da Inglaterra recentemente para ficar no Verdão. Por enquanto é isso, não esquece de usar o espaço para comentário para opinar sobre o que quiser, de deixar seu like e se inscrever no canal. E a parceria entre Vasco e Leila Pereira acaba de se tornar ainda mais forte. Depois de emprestar 80 milhões de reais por meio da sua empresa Crefisa ao Vasco para uma série de contas que estavam vencidas,
A Crefisa encaminhou mais um acordo com o Cruz-Maltino, agora para fortalecimento de outras modalidades esportivas. Serão aportados no Vasco cerca de 5 milhões de reais, sendo 3 milhões para o Remo e outros 2 milhões para futsal e basquete. Importante registrar que ainda não temos a confirmação de quais as contrapartidas que a Crefisa vai ter por conta desse aporte financeiro. Vale a lembrança de que há um rumor enorme, gigante, de que Leila Pereira e seu marido José Roberto Lamacchia planejam, em algum futuro não muito distante, adquirir a SAF do Vasco. Tenho contado para vocês que enquanto ela for presidente do Palmeiras, essa chance é nenhuma. Seu mandato se encerra em dezembro de 2027 e haveria um enorme conflito de interesses que inviabilizaria a permanência da Leila dentro do Palmeiras. Membros do Conselho Deliberativo, mesmo os mais próximos da Leila e do Lamacchia, já disseram que não aceitariam em hipótese alguma essa ideia dela assumir o Vasco da Gama. Mas a partir do momento em que deixar a presidência do Palmeiras, aí ela vai ser livre para fazer movimentos que ela bem entender dentro do futebol. Você, vascaíno, gostaria de ter a Leila Pereira como presidente ou dona da SAF? Vale a lembrança de que a Leila, em sua infância, era a torcedora cruz-maltina. Quero falar agora sobre o goleiro Everton. Quando é que o titular, pelo menos até outro dia, do gol palmeirense voltará a ocupar a meta? Você lembra que o Everton sofreu um problema na mão, precisou passar por cirurgia e ele voltou às atividades quase completas, sem restrições. Ainda tem uma ou outra atividade que o Everton ainda não é capaz de fazer com o restante dos goleiros, mas os trabalhos têm sido cada vez mais próximos da normalidade. E existe uma confiança dentro do Palmeiras de que o Everton pode estar à disposição para o dia 25 de novembro, última partida antes da Libertadores da América, jogo contra o Grêmio. O Palmeiras pega o Grêmio no dia 25 e enfrenta o Flamengo no dia 29. Cidade de Lima, no Peru, capital do Peru, vai receber a decisão da Libertadores da América. Diante desse cenário, dá para imaginar o Everton fazendo apenas um jogo, já sendo o titular da Libertadores? Não creio nessa possibilidade, especialmente porque o Carlos Miguel tem ido bem. A tendência é que o Carlos Miguel siga no gol e a partir de um futuro mais distante, com o Everton completamente recuperado, eles possam disputar a posição. Não sei nem te dizer se às vésperas do jogo final da Libertadores, mesmo se estiver à disposição, o Everton terá essa oportunidade de enfrentar o Grêmio. O Abel tem sido muito cético, muito certinho em relação a essa questão envolvendo goleiros. Só para completar, Paulinho e Evangelista ainda seguem o cronograma de recuperação sob o comando da equipe de saúde e performance. Praticamente impossível imaginá-los jogando pelo Palmeiras ainda nesse ano. Só para completar de vez, registrar que o Palmeiras enfrenta o Vitória nesse meio de semana com Alan e Andréas Pereira de volta. Os atletas cumpriram suspensão e o Palmeiras também criou uma estrutura de voos fretados para ter à disposição o atacante Vitor Roque, o zagueiro Gomes, além de Sosa, M. Martínez, Torres e Piquerez, todos convocados para suas seleções. Hora de falar sobre o Palmeiras. Dá para contar que o staff de Alan tem trabalhado muito nos bastidores para garantir que o atacante de 21 anos de idade receba propostas oficiais em janeiro. Isso quer dizer que o Alan não quer ficar no Palmeiras? Não. Mas os representantes do atleta vão tentar encontrar alternativas para que ele seja negociado, de preferência com uma grande liga do futebol europeu. Jogador que tem crescido demais de produção nas últimas rodadas. Seu grande jogo nesse segundo semestre foi na vitória por 4-0 contra a LDU, a virada do Palmeiras nas semifinais da Libertadores da América, depois de perder por 3-0 no Equador. Naquela partida, apesar de ter dado apenas uma assistência, ele foi o grande cara do jogo e desde então tem sido muito elogiado. Temporada na equipe principal de 48 jogos, 2 gols e 6 assistências, 21 anos de idade. Recentemente, ele teve seu contrato prorrogado até dezembro de 29. O Alan hoje está avaliado pelo Transfer Market em algo na casa dos 4 milhões de euros, mas dá para cravar que não existirá conversa para a venda desse atleta por menos de 20, 25 milhões de euros. O Palmeiras não precisa de dinheiro, sabe do potencial do jogador e só vai negociá-lo se existir uma proposta bem legal. Alan, que já foi especulado no Fulham e no Brighton, ambas equipes da Inglaterra. A última, antes de trocar de assunto, contar que Palmeiras e W Torre vão trocar o gramado do Allianz Parque para 2026. Esse acordo foi fechado entre as parceiras depois da reclamação do Abel Ferreira em relação ao estado do gramado. Hora de falar sobre o Palmeiras, que vai adquirir mais uma fatia de Agustín Giai, lateral direito que havia sido comprado pelo São Lourenço. O time argentino procurou o Palmeiras
demonstrando precisar de dinheiro. Os caras estão passando por uma crise gigante. E o São Lourenço perguntou se o Palmeiras não poderia adquirir os 25% do Jai que ainda estavam em contrato em posse do time argentino. O Palmeiras falou, tá bom, vocês estão apertados, a gente faz negócio, mas a gente quer pagar menos do que no valor combinado. No fim das contas, o acordo deve girar na casa de US$ 1.200.000 ou R$ 6.400.000, o que vai permitir ao Palmeiras, quando da venda do Giai, faturar bem mais. Só para completar, contar também que o julgamento de Vitor Roque, inicialmente marcado para segunda-feira, foi adiado para quarta-feira. Fiquei com uma dúvida e ainda estou tentando obter a resposta. Se o Vitor Roque for julgado e condenado na quarta-feira, ele pode pegar de 5 a 10 jogos por conta daquela postagem homofóbica após a vitória contra o São Paulo, se haveria tempo para que o Palmeiras conseguisse um efeito suspensivo, permitindo que o Vitor Roque enfrentasse o Vitória. Mas, como ele está com a seleção brasileira, é natural, não sei se vai ter tempo hábil, embora exista um avião fretado, enfim, a gente vai precisar aguardar cenas dos próximos capítulos. Contar também que o Palmeiras ofereceu ao STJD um acordo de transição disciplinar, para que em vez de pagar essa punição com jogos, que se encontre uma outra alternativa, permitindo que o Vitor Roque siga jogando com a camisa alviverde. Hora de falar sobre o Palmeiras. Gabriel Moscardo interessa ao Verdão. Você lembra dele, né? Volante formado no Corinthians e negociado no ano passado com o PSG por 20 milhões de euros. Nessa sexta-feira, uma conta que cobre o Palmeiras assegura que o Moscardo faz parte dos planos do Verdão para a próxima temporada. Segundo informações, o Palmeiras estaria atrás de um 5 e de um 8. Entrei em contato com o escritório de Juliano Bertolucci, que representa o Moscardo, para entender se existe alguma negociação, e a resposta, abre aspas, para nós não chegou nada, nem consulta, nem proposta, e é muito difícil imaginar que ele volte ao Brasil em janeiro. Só para lembrar, né? Moscardo troca o Corinthians pelo PSG, operação de 20 milhões de euros, desde então nunca jogou pelo time da capital francês. Acabou emprestado no primeiro ano para o Reims, 10 partidas e um gol. Nessa atual temporada foi emprestado para o Braga, com outros 10 jogos e mais um gol marcado. Coisa não anda muito boa nos últimos jogos, partidas mais recentes. Das últimas 3 partidas ele foi utilizado em apenas uma delas. Jogou os minutos finais, 7 minutos finais, contra o Moreirense, diante de Genk e Porto, nem sequer saiu do banco de reservas. Para completar o noticiário do Palmeiras, registrar que Flaco Lopes jogou bem pouco no amistoso na seleção argentina nessa sexta-feira contra Angola, lá no país africano. Ele entrou aos 39 minutos do segundo tempo, assim que a partida terminou, embarcou rumo ao Brasil em voo particular. A ideia é que ele esteja à disposição para enfrentar o Santos nesse sábado na Vila Belmiro. O fato de ter atuado bem pouco nos permite imaginar que o Flaco Lopes será titular diante do Peixe. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Palmeiras. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Verdão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.